Fala, torcedor colorado, tudo bem? Neste conteúdo nós vamos falar sobre a repercussão da derrota do Inter para o Bahia na noite desta quarta-feira, a entrevista do técnico Eduardo Cudê e a fala dele sobre a sua renovação de contrato para o próximo ano. O Cudê já terá os seus jogadores para o próximo confronto contra o Santos no final de semana. Vamos falar sobre tudo isso neste conteúdo aqui do nosso Central, então te inscreve, deixa o teu like, comenta aqui embaixo a tua opinião sobre o assunto, a tua participação é fundamental aqui comigo, beleza, gurizada? Gente, Cudê citou, obviamente, todos os desfalques que ele teve para o confronto contra o Bahia na noite dessa quarta-feira. A data FIFA atrapalhou bastante, né? O Cudê teve como desfalque o Arangues, o Rocher, o Johnny e o Valência. Ainda teve mais 3 desfalques por suspensão, no caso do Igor Gomes, o Nico Hernandes e o René. Tá? Então o Inter foi bastante desmantelado para o jogo contra o Bahia. E o Cudê disse que, olha, um dos grandes problemas para o mau desempenho, óbvio que foi o desfalques. Quando se perde, se acha que está tudo ruim, né? A fala do Cudê. Mas o Cudê não concorda que o Inter foi tão mal assim. O Cudê acha que o Inter até não jogou tão mal, o resultado não condiz tanto com os números da partida. O Cudê disse que sentiu as ausências, é verdade, mas os jogadores que também jogaram são muito importantes. E citou o fato de todos eles terem oportunidades, de terem a chance de jogar e mostrar as suas qualidades. O Cudê achou o jogo muito parelho, muito difícil, justamente por conta destes desfalques, e disse que todos têm responsabilidade na derrota para o Bahia na noite de ontem. Tá? Não jogou a toalha. Tá? O Inter ficou bem mais difícil essa questão agora do Inter poder tentar essa pré-Libertadores, pelo menos, porque antes o Inter precisava fazer 8 vitórias em 12 jogos, e agora o Inter precisa ainda das 8 vitórias, mas em 11 jogos. Ou seja, ainda diminuiu um jogo, diminuiu uma chance do Inter poder diminuir essa diferença para o pessoal que está lá em cima. E o pior, ainda complicou a situação do Inter com o pessoal lá de baixo, porque o Inter ficou a 2 pontos da zona de rebaixamento, sendo que o Inter vai ter uma sequência ainda com todos esses times que estão na parte de baixo, e já começa no próximo final de semana, no jogo que é um confronto direto contra o Santos, porque o Santos está na parte de baixo da tabela, o Santos vai jogar ainda nessa quinta-feira, e no final de semana o Inter vai receber o Santos no domingo às 4 da tarde. Então tem algumas rodadas pela frente que serão finais, é verdade. Quando o Cudê classificou como finais os próximos 12 confrontos do Inter, no caso agora 11, o Cudê não mentiu, é verdade, porque vai decidir muito a vida do Inter nessa reta final de Brasileiro. Ou o Inter vai brigar por essa pré-Libertadores, ou o Inter vai brigar para acabar não entrando no Z4. E isso já tem muito perigo. Nessa próxima rodada, o Inter pode entrar no Z4, tá, gente? Então, o sinal de alerta está muito ligado lá no estádio Beira-Rio. Bom, como eu disse pra vocês, não jogou a toalha, tá? O Cudê voltou a dizer que o Inter tem uma boa equipe, tem um bom time, que o Inter foi eliminado na Libertadores injustamente, falando sobre futebol. Ele acha que o Inter jogou melhor nas 2 partidas do que o Fluminense, deveria ter passado. Aí o foco depois, claro que os jornalistas perguntaram sobre a renovação do técnico, até porque o Melo falou que só era para mandar o documento que ele já assinava, que é um dos candidatos à presidência do Inter. O próprio Barcelos já disse que renovaria com o Cudê pro próximo ano, mas enfim, e o treinador quer ficar? Ele tem contrato até dezembro, né? Tem que ver se o treinador quer ficar pro próximo ano. E o Cudê diz que o seu foco agora é a parte de cima da tabela. Ele tá focado na reta final do Brasileiro, não tem espaço para ficar pensando em questões pessoais, no caso que seria a renovação de contrato com o Internacional. Então, neste momento, o Cudê não quer falar sobre o assunto, não sei se daqui a pouco com a presidência ou algo do tipo, uma reunião daqui e dali, ó, Cudê, próximo ano, investimento, tal, quer ficar? Talvez isso não tenha acontecido ainda, tá? Mas na pergunta que foi feita, o Cudê disse que não tem foco para isso, não quer falar sobre o assunto.
Bom, próximo confronto do Inter, como eu disse pra vocês, é no próximo domingo, às 4 da tarde, o Inter recebe o Santos em casa, um confronto direto, o Inter está a 2 pontos do Z4. O Inter vai ter o retorno dos jogadores que estavam na seleção, no caso do Arangues, do Rocher, do Johnny e do Valência, vai ter o retorno dos 3 suspensos que não puderam atuar ontem, no caso do Igor Gomes, o Nico Hernandes e o René. Alguns desses jogadores já voltaram a treinar nessa segunda-feira, segunda-feira, Diogo? Que isso? Quinta-feira. Nessa quinta-feira, no caso do Rocher e do Arangues, treinaram pela manhã. O Valência treinou na tarde dessa quinta-feira e o Johnny volta a treinar nessa sexta-feira. O Inter, no caso, voltou para Porto Alegre nesta sexta-feira, nesta quinta-feira, e amanhã, no caso, já treina todo mundo junto, pensando no próximo confronto contra o Santos, que, como eu disse para vocês, vai ser um grande jogo, vai ser uma briga muito feia para fugir dessa zona bem complicada do Z4. Né, gurizada? Então, te inscreve no canal, deixa o teu like, comenta aqui embaixo, participa comigo. O Inter tem chance ainda de Libertadores? Quero saber a tua opinião. Eu acho que dá pra fazer um bem bolado, mas é bem complicado. Bem complicado. Beleza? Te inscreve, deixa o teu like, valeu, tchau, fui!